Bom momento, espectadores e espectadoras do Lado B, bom momento aos ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 7 de novembro de 2024. E eu sou o Caio Belandi, direto do Saúl Studio. Este é o Lado B do Rio 340, chegando aqui no YouTube e também no seu feed de podcasts. Você já sabe, no YouTube pra gente é importante você verificar se você assina o canal, se você é inscrito no nosso canal. Se não for, inscreva-se. É importante que você ative as notificações após ser inscrito, porque só assim o YouTube te entrega os conteúdos do canal. É isso. Então, além de inscrever, para driblar o algoritmo, você ainda precisa ativar a notificação, dizer que quer. E, claro, deixar o like pra gente é fundamental que você deixe o like também para aumentar o nosso alcance, tá bom? Compartilhar e comentar também, sempre bom. Se você gostar do programa, compartilhe aí nos seus grupos, nas suas redes e deixa seu comentário, seu feedback, tá? O time tá novamente completo, Fagner Torres Lima está de volta ao meu lado no seu estúdio, juntamente com o Daniel Soares. E, via internet, Luara Ramos. Também está com a gente virtualmente Antônio Carlos Porto Júnior, advogado, integrante do coletivo jurídico da CUT do Rio Grande do Sul. Hoje a gente vai conversar com o Porto, vamos revisitar, na verdade, um acontecimento histórico que está fazendo aniversário, né, nesta data, né? Fazendo aí 107 anos da Revolução Russa. A gente vai querer conversar quais os legados, o que aprender, né? Quais as saídas que Lenin e sua turma de camaradas deixam pra gente aí mais de 100 anos depois. Porto, bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Vamos bater esse papo para tentar nos inspirar um pouco, né? Verdade. Bom, pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia. Eu fico muito agradecido por participar do programa de vocês, estou muito honrado, e tratar de um tema que foi transcendental para a história do século passado, do século XX. Foi um dos acontecimentos mais marcantes daquele período, e que está agora fazendo um pouco mais de 100 anos. Acho que é algo que a gente precisa conversar, precisa relembrar, porque, de uma forma impressionante, a história vem sendo reescrita de uma maneira muito rápida, e alguns elementos, como redes sociais e como Wikipedia, conseguem fazer com que vários acontecimentos históricos hoje tenham um vetor totalmente diferente do que eles eram. Se a gente consulta o mesmo verbete algum tempo atrás, o seu conteúdo é completamente diferente. Então é importante a gente fazer esse debate aqui e tratar desse tema que é instigante. É isso. Luara, boa noite. Vamos falar de Revolução Russa e vamos falar de Trump também no próximo bloco, no bloco do Caô da Semana. Bem-vinda. Olá, Caio, Fagner, Daniel, bom ter o time completo de novo. Olá, Porto. Para citar, já começar, já que a gente já falou aqui do camarada Lenin, né? Há décadas em que nada acontece, mas há semanas em que décadas acontecem, né? Há dias também que antecipam bastante as coisas. Acho que o Porto já deu a linha do que vai ser essa conversa, a gente revisitando aí a Revolução Russa, o legado, os símbolos também, que eu acho que são importantes, né? Ainda mais agora, com essa nova vitória, né? Mais um avanço aí da extrema-direita. Acho que a gente tem muito... eu vou dizer aqui aprender, porque parece que não aprendemos também assim. Então, vamos junto nesse papo aí hoje. A gente tá há uma década em que toda semana passam algumas décadas. Fagner, boa noite, bem-vindo de volta. Boa noite, obrigado mais uma vez. Também Caio, Daniel, Luara, obrigado, Porto. Só complementando o que o Porto falou, né? Eu acho que a Revolução Russa não só está fazendo aniversário, como está fazendo muita falta também. Eu acho que ela está fazendo mais falta que aniversário, na verdade. Num momento como esse, era fundamental que ela estivesse aqui perto da gente. Mas ela partiu e nunca mais voltou. Ela partiu. Daniel, você que é um fã de efemérides, né? Vamos falar sobre você. É um fã de efemérides, a gente sabe. Boa noite. Boa noite, né? Efeméride quebrada, né? 107. Efeméride. Mas eu acho que a gente tem que cantar o parabéns todo ano. Eu acho que há 7 anos atrás a gente fez um programa, inclusive, a gente né? fez sobre programa o centenário, sobre a Revolução Russa. Né? Então, boa noite para todos na mesa e vamos lá. A gente fez, eu queria lembrar depois o número, depois se você puder pesquisar aí, a gente vai dar o serviço completo, mas a gente fez sim. Antes de iniciar o papo, agora que o mês virou, né, eu quero lembrar vocês
te convidar, na verdade, a apoiar o Lado B. A gente está precisando retomar aí o nosso nível de apoio que a gente perdeu nos últimos meses. A gente precisa da sua ajuda para manter a luz do estúdio acesa, continuar na luta. A partir de R$10 por mês, você concorre aos sorteios da camisa crítica e recebe semanalmente a newsletter Lado B de Ler, com reflexões, textos, dicas culturais diretamente no seu e-mail, toda quinta-feira. Hoje a gente já enviou aí a 2ª edição. Luara gostou, foi aprovado pela Luara, que fico muito feliz. Eu, como editor da newsletter, né? Fico muito feliz que ela aprovou. E ela e o Fagner fizeram uma dica cultural em conjunto aí. Então vocês vão saber qual é só se vocês apoiarem o Lado B, né? A gente tem que fazer uma surpresa um pouquinho. Mais pra frente eles vão dizer, de repente, nas próximas semanas, eles podem dizer qual a dica que eles deram. Só vou falar depois que pingar lá no nosso financiamento coletivo. Sinto muito. Nossa, e tá muito legal o formato, gente. Eu tô adorando, porque eu gosto demais de podcast. Virei uma ouvinte de podcast desde que comecei a fazer o Lado B. Já confessei aqui que antes eu não ouvia tanto. Aí passei a fazer, falei, cara, eu preciso ouvir mais coisa, ver o que tá rolando aí. E fui aprendendo junto. Mas o formato texto, como o Caio já disse, acho que está no nosso coração, né, também, que a gente que faz comunicação, acho que não dá para abandonar nunca. Então, se o Lado B já era bom de ouvir, de ler, tá muito legal, gente. Eu estou gostando demais e espero contribuir mais nas próximas edições. Quando o mundo acabar, vai restar só as palavras, as palavras que foram escritas e mais nada, assim, é o que vai ficar. A gente vai partir, as vozes vão partir, mas as palavras vão ficar escritas em algum lugar. Porque com medo de você citar lá a frase do Temer em latim, hein? Pois é. Fagner, deixa o seu fatalismo para depois, que a gente tá fazendo aqui agora. A gente precisa arrecadar. Então não dá para ser fatalista querendo arrecadar, que senão ninguém vai querer pagar nada. Vai acabar. Pois é. Então a faixa de... vai acabar? Pois é, né? Ninguém vai querer arrecadar. A gente gasta tudo de cachaça. Pode gastar. Ou pode fazer o contrário, é verdade. Aproveita que o mundo vai acabar, não precisa guardar dinheiro, não precisa nada. É Não verdade. vai adiantar nada. Ó, a gente tratou da Revolução Russa no centenário no Lado B 38. Antecipado em 20 de outubro de 2017. É isso. Então, para retomando aqui, a faixa de R$20 por mês, você ainda, além da newsletter semanal que você recebe no e-mail e dos sorteios da camisa crítica, você ainda pode fazer parte do nosso conselho editorial no Telegram. Então, como é que você apoia o Lado B? Em apoia.se/Lado B do Rio ou orelo.cc/Lado B do Rio. Se você não puder ou não quiser fazer parte desse plano de apoio, desse financiamento coletivo, você pode ajudar com qualquer valor e, quando quiser, enviando Pix para ladobdorio@yahoo.com. Agora o Cesarotti vai soltar a vinheta nos tempos da Guanabara aí para quem tá no podcast, para que pro YouTube não vai ter, porque pode ser que, né, direito autoral podem derrubar, mas a gente vai falar agora da Revolução de 1917. Porto, eu quero falar bastante das lições, dos legados, né, desse movimento, mas eu acho que antes é necessário a gente fazer uma breve contextualização, uma explicação, enfim, mais resumida possível, né, embora esse seja um assunto difícil de resumir, desse contexto pré-revolucionário, né? Ou seja, como é que a Rússia e o mundo, o que se explicava naquele momento para vir uma explosão de uma revolução tão significativa, tão simbólica para o século XX. Então eu queria que você desse um pouco desse apanhado, né, do contexto à época, para que, enfim, chegasse ali no 7 de novembro, no nosso calendário, né, em 17, na Revolução Russa. Eu posso fazer um acréscimo ao que o Porto pode falar também, se além disso, se ele vê se esse panorama, né, de lá de 1917, pré-revolucionário, se existe algum paralelo com o que a gente vive hoje, assim, aquele cenário com o que a gente vive hoje também. Pois então. Bom, primeiro eu queria até começar com uma pequena provocação, assim, que, na verdade, a Revolução não foi uma Revolução Russa. A revolução que ocorreu no final da Primeira Guerra Mundial, ela não aconteceu só na Rússia. Ela começou na Rússia, ela teve uma liderança de Lenin, de Trotsky, de vários líderes russos, mas ela não se restringiu à Rússia.
ela aconteceu no Império Austríaco, no Império Austro-Húngaro, aconteceu no Império Alemão. Então, foi um processo revolucionário que envolveu, inclusive, China, Mongólia. Foi um processo revolucionário muito mais amplo do que simplesmente uma revolução russa, por diversos motivos, seja pela historiografia ocidental, que procurou confinar o fenômeno a um fenômeno exótico havido na Rússia, e também um pouco pela historiografia soviética, pós-Stalin, no sentido de trabalhar com uma ideia meio nacionalista, se constituiu uma noção de que se tratou de uma revolução russa, quando não foi. Ela foi muito mais ampla do que isso. E se a gente pensar em enxergar a guerra civil que seguiu a Revolução Russa, é ainda mais impressionante, assim, porque assim, ó, nós tivemos guerra civil na Alemanha, nós tivemos na Letônia, nós tivemos na Polônia, na Estônia, na Hungria. Então, assim, se envolveram um conjunto de forças que não se restringiu apenas porque a Revolução foi na Rússia e aconteceu. Não, teve um enfrentamento global do capitalismo com as forças socialistas, as forças comunistas, numa vitalidade super importante. E quando eu falo que começam a reescrever a história, é que boa parte daquele processo revolucionário passa a ser contado hoje a partir de uma ótica que despreza a natureza da revolução que estava acontecendo naquele momento. Então, aparece como a guerra russo-polonesa. Como assim guerra russo-polonesa? Na verdade, tu tinha bolcheviques, tinha comunistas polacos lutando do lado do Exército Vermelho, tu tinha estonianos lutando do lado do Exército Vermelho, tu tinha letões e assim sucessivamente. E o processo de dissolução, de enfrentamento à Revolução é impressionante, assim, porque, por exemplo, parte dos exércitos alemães que estavam no leste europeu participaram da guerra civil, lutando ora contra os bolcheviques, ora interferindo nas disputas interpaíses, que eram países que estavam se gestando naquele período. E essas tropas, inclusive, quando voltam para a Alemanha, acabam sendo a base dos Freikorps, que vão também fazer o combate à revolução, à contra-revolução na Alemanha, que acabam com a morte de Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, enfim, para a gente pensar assim, a Revolução, quando ela acontece na Hungria, como é que ela é derrotada? Por tropas romenas, lideradas ou instigadas pelos franceses. A mesma coisa que acontece na Polônia. Então, assim, nós temos um contexto de uma revolução que é muito maior do que isso. Então, assim, talvez a gente vai mais adiante chegar na questão do impasse que a Revolução chegou, é que, num determinado momento, o processo revolucionário termina. E esse processo revolucionário termina de que forma? Os bolcheviques, os comunistas, ganham no Extremo Oriente, ganham na Sibéria, ganham na Ásia Central, ganham no Cáucaso, ganham na Rússia, ganham em parte da Ucrânia, a Ucrânia Ocidental é perdida, ganham em parte da Bielorrússia, uma outra parte é perdida, e a revolução é derrotada na Finlândia, na Estônia, na Letônia, na Lituânia, na Polônia, na Hungria e na Alemanha. E esse contexto talvez explique depois as dificuldades como foi a construção e os impasses que a sociedade soviética encontrou. Bom, o que a gente tinha? Bom, não sei se é muito longo, que vocês querem entrar e participar. Não, pode seguir e fala pra gente um pouco desse contexto pré-revolucionário. Então, é isso. Essa era uma questão que nós estávamos vivendo o auge do imperialismo, com as grandes potências disputando os seus mercados pelo mundo, causando uma gigantesca de uma guerra, uma enorme de um morticínio. Nós já tínhamos tido um enfrentamento entre as tropas, o exército do Tsar e o Império Japonês em 1905, estourou uma revolução em 1905 na Rússia, foram as primeiras experiências com os soviets construídos naquele período, e fora todo o contexto europeu que quando às vésperas da guerra, os partidos socialistas acabam, nos seus respectivos países, pagando ou aprovando os créditos de guerra, e nós temos o quê? Nós temos uma guerra que talvez tenha sido das mais sangrentas guerras
até então enfrentadas, onde a fina flor da juventude morre, e nós enfrentamos, e isso cria uma gigantesca insatisfação social, e que desencadeia numa revolução que inicia na Rússia e se espraia pela Europa como um todo, tendo reflexo, inclusive, na Itália, em vários desses lugares, assim, que talvez explique um pouco dessa, assim, da reação que a gente enfrenta depois, que é o surgimento do fascismo, o surgimento do nazismo, o surgimento do ultranacionalismo polonês, finlandês, etc., e que hoje está sendo muito ressurgido. Hoje, quando a gente vê os acontecimentos da Ucrânia, estão se restabelecendo e se retomando personagens da época fascista. Então, assim, esse é um aspecto que é bem fundamental, bem importante a gente falar. Vara? Eu estava aqui até anotando alguns pontos interessantes que o Porto já trouxe desde a primeira intervenção, né? Então, quando se fala dessa coisa de agora, de reescrever a história, né? Sempre a gente tem que perceber que é sempre sob um viés ocidental, sempre sob o viés do Império Estadunidense, como a gente tem sofrido com isso, porque até os nossos caem nessa armadilha, né? E aí a gente pode falar de revisionismo e tal, tudo. Mas também quando esse contexto, né, traz aí a guerra e a Primeira Guerra Mundial, eu acho que tem também um peso aí de um romantismo que tentam colocar certos fatos, mas que também não dá para poder fugir desses fatos, né? Então, a minha primeira pergunta tem a ver com isso, mas antes eu até queria trazer aqui que eu acho que tem uma discussão até sobre os rumos, porque a Revolução ela é vitoriosa sob a liderança, né? Principalmente a gente sempre lembra do Lenin, e aí você me corrige, viu, Porto, se eu estiver errando fatos e algumas coisas, mas principalmente sob a liderança do Lenin, mas com essa coisa também de acabar com a guerra, porque estava onerando principalmente o povo. E aí a gente tem um fato, já em fevereiro, né? Que no calendário aqui seria, acho que perto, ou o mesmo dia, né? Do 8 de março, em que as mulheres aderem a esse movimento. E eu queria justamente perguntar sobre essa participação das mulheres, que é visto ocidentalmente, vou colocar assim, como uma coisa, como se fosse algo completamente desgarrado ali, né? Que não tem, como se não houvesse um contexto pré-revolucionário, ou como se fosse uma ação espontânea, né? E romântica também, porque ainda colocam, né? Essa ideia assim romantizada de uma participação das mulheres, sendo que na verdade a gente tinha naquela Rússia pré-revolucionária mulheres muito organizadas e grandes nomes ali, né? Alexandra Kollontai e outras grandes mulheres. A Clara Zetkin também, que foi exatamente. que acho que em 1910 já tinha proposto um Dia Internacional das Mulheres até, né? E aí partindo de uma proposta das mulheres socialistas, das mulheres organizadas, mulheres trabalhadoras organizadas. Então, eu estou trazendo todos esses pontos aqui porque eu acho que precisam ser rememorados também, que as pessoas elas pensam até assim, como se fossem coisas desgarradas, né? Como se não fosse ação dos trabalhadores organizados, dos trabalhadores oprimidos e aí organizados. Então, eu queria saber um pouco disso, assim, dessa participação das mulheres, o peso disso, não só nesse episódio, mas também nesse episódio, né? Porque eu acho que é muito simbólico. É uma manifestação em que a palavra de ordem era paz, pão e terra, né? Isso. Não, realmente, assim, o contexto é um contexto muito interessante, porque assim, grande parte dos homens trabalhadores acabam indo para a guerra. Então, tem um aumento gigantesco da força de trabalho, além do histórico bolchevique, de grandes lideranças bolcheviques, mulheres anteriores, tu tem uma concentração gigantesca de mulheres nas indústrias, nas fábricas, e é justamente nisso, a partir justo do 1º de maio que se tem a detonação, que digamos assim, seria a iskra, a faísca que acaba fazendo com que todo esse processo revolucionário acabe acontecendo. E talvez esses sejam os dados que sejam interessantes, porque do ponto de vista das mulheres, a Revolução Russa teve um papel super importante, porque assim, foi praticamente... Pode ter tido um outro país menor que teve o direito de participação de votação feminina, mas quem abriu o sufrágio feminino foram as mulheres. Legislações para a época super avançadas, como legislação do aborto, legislação sobre o divórcio, que isso tem que pensar no contexto do século XIX ou no início do século XX. Então, assim,
a possibilidade de dissolver casamentos, enfim, criar creches para as mulheres poderem trabalhar, enfim, tem todo um contexto que transformou a Revolução num polo de atração e digamos assim, porque tu dissesse a questão de romantizar, mas assim, ó, o fato de tu ter transformado o mundo naquela velocidade, com tanta força, espalhou uma energia para o mundo inteiro que foi difícil segurar, e acaba sendo a base, a gênese de grande parte de todos os processos de organização posteriores àquilo. E se um aspecto a gente tem que pensar assim, a revolução, os socialistas, digamos assim, eles, em torno da paz, eles ganham a revolução em 2 países, porque também derrubam o Kaiser na Alemanha, e quem assume o poder é o Partido Social Democrata na Alemanha. E na Rússia derruba o Tsar, e quem assume o poder são os bolcheviques. Então a gente tem uma situação que é duas revoluções que seguem 2 caminhos bastante diferentes uns dos outros, e a gente vê o que aconteceu na Alemanha. A Alemanha desemboca, depois disso, no fascismo, no nazismo, e um papel, talvez assim, que o fato da social-democracia, durante o processo revolucionário alemão, ter ficado do lado da reação, explica muito do que aconteceu depois, muito do que se passou na Alemanha, depois não só na Alemanha, Croácia e outros lugares, tudo que nós enfrentamos depois disso. Inclusive, acho que tinha uma discussão, né, como eu tinha falado anteriormente, acho que, se não me engano, entre o Trotsky e o Lenin, que o Trotsky achava que a participação, a manutenção ali dos conflitos, né, mostraria, de certa forma, seria pedagógico para a classe trabalhadora, porque ali teria noção do que... Estou fazendo uma interpretação tosca aqui, tá? Mas ali você teria uma noção, assim, do que é o peso do imperialismo, né, sobre a classe trabalhadora. E o Lenin discordava, não, a gente precisa sair disso aqui e pensar agora o nosso Estado revolucionário, né, desenvolver esse Estado revolucionário. Então, era um pouco dessa discussão também. Eu acho que sim, eu acho que esse tema é um tema do que a gente podia chamar, de certa forma, do isolamento da Revolução, que chega num determinado momento em que as tropas são derrotadas, e o que se faz com isso? Que tipo o que nós vamos construir em relação a esse tema? E aí talvez resida um dos assuntos mais complexos que se pode enfrentar, assim, porque surge a teoria de pós-Lenin, uma teoria do socialismo num só país. Isso é uma questão difícil de ser abordada e pensada, assim, porque sempre se pensou, quando se falava uma revolução internacional, mas de repente cai no colo dos bolcheviques a gestão de um país. E aí tu tem problemas de que quem é prefeito de uma cidade sabe o que significa. Tu tem que resolver problemas reais de pessoas reais com acontecimentos reais. E esse isolamento talvez seja um dos pontos mais complicados do processo de construção do socialismo na União Soviética. Porque, de um lado, se tem uma perda na Revolução e na Guerra Civil de grande parte das suas lideranças, das suas principais lideranças, as mais experientes, as mais combativas, são digamos assim, são mortas, ou chegam num processo de exaustão depois de todo esse tema, onde há um renascimento de um certo conservadorismo, entre aspas, dentro da sociedade soviética, que se reflete, inclusive, na questão feminina, recuando em relação a uma série de direitos que, se por a questão do aborto e outras questões, passam a ser tratadas de uma maneira, digamos, bem mais conservadoras do que antes. E a questão é, o que se faz? O que a liderança bolchevique faria naquele momento onde tinha o poder num determinado estado, e como seguir adiante? Acho que esse foi o grande debate que acabou envolvendo Trotsky, envolvendo Stalin, que terminou com o exílio, a derrota do Trotsky e o seu exílio, e o Stalin, de certa forma, representando aquele partido que tinha sobrevivido à Revolução e queria uma alternativa, digamos, não exatamente pacífica, mas uma alternativa de tu resolver, construir alguma coisa mais concreta ali, talvez tenha posto de lado uma porção de temas. E aí a gente vê assim, a questão da economia.
Como é que a Rússia termina, a União Soviética termina a guerra completamente devastada, completamente destruída? E aí, como é que ele reconstrói isso? Teve todo um debate econômico super complexo em relação a esse tema, mas o que acaba vingando com o apoio do Lenin e Bukharin, o que era? Era a nova política econômica, a NEP, que era uma ideia de tu permitir que as forças econômicas, digamos, dessem uma liberdade para existir algum tipo de comércio, algum tipo de atividade econômica privada dentro da União Soviética. E esse acaba sendo um debate que vai perpassar todo aquele período de consolidação do processo revolucionário e que culmina, talvez, assim, quando Stalin derrota, primeiro Stalin derrota a esquerda dentro do partido, e num segundo momento ele derrota a direita, derrota o Bukharin e aplica talvez uma medida drástica e talvez a segunda mais complicada da Revolução Russa, que foi o processo de coletivização das terras todas, a coletivização forçada da economia, da agricultura soviética. E que foi um processo traumático, de um lado, sem dúvida nenhuma, mas que, de alguma maneira, certo ou errado, lançou as bases para que fosse possível construir um país, financiar o crescimento da economia, financiar a industrialização da União Soviética. E é um tema importante a gente pensar que a União Soviética a Rússia sai de seu país, um dos países mais atrasados da Europa, com maior taxa de analfabetismo da Europa, tinha uma indústria nova que estava sendo surgida, mas ela, quando chega na década de 40, ela enfrenta a maior potência econômica da Europa de igual para igual. Não é só enfrentar a Alemanha. A invasão da Rússia na Segunda Guerra Mundial foi feita pela Alemanha, pela Romênia, pela Hungria, com tropas espanholas, até francesas. Então, a construção de uma sociedade socialista e de uma economia planificada permitiu, pelo menos até os anos 60, talvez, um progresso das forças produtivas que sem comparação na história da humanidade até então, que leva a um país como era a Rússia, um país agrário e analfabeto, a conquistar o espaço. Então, são algumas coisas absolutamente extraordinárias que foram feitas nesse período. Porto, queria dar um passo atrás, pensando com a cabeça, talvez, de alguém que esteja assistindo a gente, que não tá, que é pouco familiarizado com o tema ou nada familiarizado com o tema. Queria que você falasse um pouquinho sobre as formas de organização que desembocaram naquilo que se convencionou chamar os 10 dias que mudaram o mundo, né? Como que aconteceu essa organização de uma população, como você mesmo disse, analfabeta, agrária, muitíssimo atrasada, num país enorme, numa região enorme, uma região que tem boa parte do seu território absolutamente inóspita. E aí como que ocorreu essa organização de homens e mulheres que, com um acúmulo, né? Eu imagino que com acúmulo de tempo, apesar do atraso educacional que existia, mas com um acúmulo de tempo, desembocou nesse movimento que foi capaz de derrubar um imperador, né? Um czar, e transformar a história do século, né? Até aquele momento. Queria que você falasse um pouco desse passo a passo, dessa linha do tempo. Como que foi que isso se desenvolveu, para que as pessoas aqui talvez não tenham tanta familiaridade, ou não lembrem, né? Porque nem todo mundo estudou o tema, por mais importante que ele seja. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, além de tudo, o tema, ele, além de estar, digamos assim, no lado C, não é nem no lado B. Ele está escondido, essa discussão como um todo, que não é tratada de nenhuma forma. Então, assim, é natural a gente ficar até pensando nisso, né, quando a gente estava conversando. Assim, eu sou de 1960, de 61 eu nasci. Se eu olhar para trás, assim, quando eu tinha 15 anos, digamos assim, era 100 anos atrás, era o quê? Era a Guerra do Paraguai.
e que para mim aquilo era um troço que aconteceu num período absolutamente distante do meu cotidiano. Eu imagino as pessoas de hoje olhando para a Revolução Russa mais ou menos da mesma forma como eu olhava para a Guerra do Paraguai, que não era algo que fizesse parte da minha vida. E ao contrário, para nós, para a minha geração, a Revolução Russa foi algo que fez assim, estava presente no meu dia a dia, no dia a dia de todos nós, era uma coisa assim, que nos mexia com tudo. Mas, enfim, e aí eu acho que tem o legado da Revolução de 1905, que foi um processo de organização inovador, que foram os conselhos, os soviets, como era a denominação em russo. E essa experiência nasceu lá em 1905, numa auto-organização com subdireção política, lógico, e que foi capaz de superar a forma de representação burguesa, porque essa era uma questão também. Qual era a oposição liberal na Rússia? Queria o quê? Queria um Estado normal, burguês, comum, um parlamento, uma Duma, como eles chamavam. E a experiência, a construção dos soviets, dos conselhos de soldados, de operários e de camponeses, acabou permitindo um nível de organização e um nível de informação e de circulação de informação, de organização, e que desembocou no final de 1917 nisso. Assim, depois das jornadas de julho, nós temos um processo que desemboca na tomada do poder no final de 17, em outubro, no calendário antigo, e novembro no nosso aqui. Então, assim, essa experiência da construção dos conselhos de trabalhadores e de soldados e de camponeses é uma chave que explica o sucesso da Revolução e a capacidade de se capilarizar num país gigantesco como era a Rússia, como era a Bielorrússia, como era a Ucrânia. A partir dessa experiência, tu conseguiste levar a mensagem da Revolução para os mais longínquos locais e criar uma situação de duplo poder, onde tu tinha uma possibilidade de, assim, tem alguém para substituir o governo que está colocado aqui. Quem é que está para substituir o governo? Somos nós, todo o poder aos soviets. Os soviets podem governar o país, ou seja, os trabalhadores, os camponeses, os soldados podem governar o país e passaram a governar efetivamente. Eles passaram a ser a voz que era obedecida pela população, era obedecida pela situação em geral. Então, essa situação de duplo poder permitiu que se conquistasse e que a Revolução acabasse sendo efetivamente vitoriosa. Porto, você já falou um pouquinho aí, né, sobre a questão da economia planificada, né, que em menos de 20 anos a União Soviética passou desse país agrário atrasado para uma potência militar capaz de enfrentar a Wehrmacht, né, a máquina de guerra alemã, e vencer. E daí para se tornar uma das duas superpotências, né, por mais de 50 anos. Queria que você falasse o papel da economia planificada, né, os famosos planos quinquenais dos anos 20 e 30, e como é que a União Soviética lidava com as questões das restrições, né, porque por mais que não houvesse, já que era uma economia planificada, não havia um mercado privado disputando recurso público e um jornal nacional dizendo que tinha corta-gasto, mas ainda assim persistem as restrições externas, né? A União Soviética não produzia em seu território tudo que era necessário para esse desenvolvimento industrial, militar e de condição de vida para o seu povo. E também por que esse processo planificado que transformou a União Soviética numa superpotência que colocava o homem no espaço e disputava a hegemonia mundial com os Estados Unidos, se esgotou no final do século XX. Essa é a pergunta de $1 milhão, né, cara? Se a gente $1 milhão de rublos. De $1 milhão de rublos, ou de... Enfim, qual é a moeda que vai ser usada pelos BRICS? Mas o fato é assim, essa é o grande tema e a grande dificuldade que existe para poder explicar e poder enfrentar esse tema. Porque, assim, se a gente pensar, se tu construir a partir de um planejamento centralizado, dizendo assim, olha, o que o país precisa, quem precisa, e a partir disso concentrar os seus recursos, foi algo extraordinário, espetacular.
E como superar isso? Os soviéticos tiveram vários processos onde eles, apesar das restrições comerciais, os soviéticos conseguiram comerciar bastante com o resto do mundo. Boa parte da indústria foi uma indústria que veio importada em métodos que na época eram absolutamente revolucionários, Taylorismo, etc., etc., foram aplicados em larga escala na União Soviética e algumas tecnologias foram compradas no exterior a partir de uma produção, digamos assim, de um excedente agrícola que permitia que se fizesse algum tipo de acumulação capaz de construir e montar isso. E além da questão, digamos, mais propriamente dita de economia, tem toda a questão de planejamento também da educação, porque em pouco tempo tu consegue construir uma geração de engenheiros, de engenheiras, de químicos, de químicas, capazes de produzir uma verdadeira revolução industrial a partir de uma base quase inexistente. Então, assim, tem um aspecto que é gigantesco em relação a isso. Agora, qual é a dificuldade do planejamento centralizado? É a questão de como é que a gente resolve como é que tu resolve a questão do consumo? Porque como é que a gente vai planejar, sei lá, quantos ovos são precisos estar disponíveis numa determinada região do Rio de Janeiro, numa determinada cidadezinha do Rio Grande do Sul? Pô, mas daí tá, na média as pessoas consomem tanto, mas só que naquele mês teve 2 aniversários que tiveram que fazer muitos bolos, enfim. Esse impasse de se conseguir essa sintonia fina e atender essas necessidades mais cotidianas talvez tenha sido a maior dificuldade da Revolução. Durante o período que se desenvolvia uma indústria pesada, uma indústria de base, foi fácil fazer isso, construída de uma forma centralizada, de uma forma pensada. No momento que há um desafio de se construir, digamos assim, de um lado atender um anseio de consumo, de um lado, e de outro fazer frente a uma revolução tecnológica que exigia um nível de improviso, um nível de experimentação que talvez não fosse compatível com uma sociedade totalmente planejada. Porque aí a gente sabe como é que funciona o serviço público. Não quero aqui falar mal de ninguém, mas tem certas coisas que as pessoas se protegem mutuamente. E se criou uma burocracia na União Soviética a partir disso, que ela começou a ter seus próprios interesses dentro do funcionamento do sistema. E aí, muitas vezes, o planejamento e o controle disso e até a definição de metas não tinha mais em mente exatamente a satisfação das necessidades da população ou do Estado soviético, mas respondendo aos anseios dessa burocracia que ficou onipresente. Ela era uma burocracia absolutamente essencial, é impossível se organizar uma sociedade, um Estado, sem uma burocracia qualificada, isso é óbvio, mas a partir de um certo momento, ela adquiriu uma autonomia tal que começou a comprometer de uma maneira cada vez mais definitiva o funcionamento do Estado soviético. E esses funcionários acabaram sendo a base, que foi primeiro a base do Stalin e depois a base Brezhnev, enfim. Esse talvez seja o grande ponto onde, num determinado momento, o sistema cesaril não conseguiu, digamos assim, se renovar, porque a burocracia não quer renovação. A burocracia quer que as coisas continuem como elas estão, porque é seguro, porque é funcional assim, e porque eu não preciso me preocupar com o dia de amanhã, porque eu não quero correr riscos, enfim. Esse acabou sendo um fator importante, e quando a União Soviética tentou fazer o processo, digamos assim, de abertura econômica, ou de repensar uma perestroika, como eles chamavam, assim, talvez tenha feito isso num momento onde já havia um enfraquecimento relativo da União Soviética, por um lado, envolvido na corrida armamentista, e de outro, nos próprios impasses mesmo internos do sistema soviético, se chegou a uma situação onde, de uma forma inesperada, pelo menos para a grande maioria das pessoas, a União Soviética se dissolve sem maiores resistências. Muito se falava que para o processo revolucionário ser detido definitivamente na União Soviética, teria que haver uma contra-revolução política. De certa forma, houve uma contra-revolução, mas ela foi
uma revolução que não teve, digamos assim, um processo de violência, nada. Ele foi quase um processo não vou dizer desabamento, mas assim, de dissolução mesmo das suas instituições. E, bom, esse talvez seja a discussão mais difícil de todas, que a gente enfrenta hoje, que o neoliberalismo se alimentou muito dessa ideia de que a economia planificada ela é uma economia ineficiente, o Estado é incapaz de ter um papel indutor eficiente da economia e que, portanto, tem que abrir tudo para o mercado e a dificuldade que nós tivemos de ter uma resposta articulada a isso nos criou enormes problemas, assim, enormes problemas, com uma certa adesão de boa parte das lideranças socialistas a uma ideia de que, olha, não tem alternativa, nós vamos ter, o mundo é esse, nós temos que tentar distribuir um pouquinho melhor a renda e um pouco por aí. Talvez muitos dos problemas políticos que nós estamos enfrentando hoje decorram disso, assim. A dificuldade que a esquerda mundial, não é só nos Estados Unidos, não é só... em responder os anseios reais da população. Porque, assim, claro que nós temos enormes avanços em vários aspectos, mas assim, hoje viver sob o neoliberalismo é muito ruim para quase todo mundo. É um existir péssimo, um existir que é angustiante, que leva à depressão, que leva isso. Mas agora, efetivamente, alguns dentro do neoliberalismo se deram bem. Então, assim, tem segmentos assim universitários, segmentos de nível superior que tiveram o mundo aberto. Eles podem viajar, podem dar aula na Espanha, podem dar aula na Rússia, podem dar aula onde quer que seja, nos Estados Unidos, né? Enfim, capacidades de enfrentar isso. Mas quem é que o Partido Socialista Francês representava nas últimas eleições? Cara, eles só não tiveram como presidente, como candidato a presidente, o presidente do banco do FMI, porque o sujeito se passou com uma camareira em Nova York. Senão ia ser o candidato socialista, ia ser o presidente do banco do FMI. Que esquerda é essa? Que esquerda é essa que trabalha nesses termos, num nível tal de subordinação? Aí é meio inevitável o surgimento de movimentos como a gente tem visto na Europa, movimentos que supostamente tem um desenho que são de direita, em alguns casos efetivamente, mas que levantam temas assim de soberania, de combate a um tipo de globalização que desrespeita digamos, a realidade do cotidiano de cada um, as especificidades culturais de cada país, enfim. Acho que esse é um impasse grande que a esquerda precisa responder como um todo. E hoje, diante da guerra na Ucrânia, o que a gente assiste do papel da esquerda, sobretudo da esquerda europeia, diante da guerra, da sua incapacidade de compreender o que está em jogo e a sua subordinação aos interesses dos Estados Unidos, do imperialismo, é uma coisa chocante. Não dá para se queixar quando a AfD começa a crescer na Alemanha. Por sorte, tem alguns grupos crescendo, tipo o Sara e outros, que possam eventualmente servir de contraponto a isso. Mas acho que a gente tem que repensar o programa como um todo. Porto, a gente vai retomar esse assunto provavelmente na última pergunta, mas antes de retomar esse assunto para fazer um comparativo, digamos assim, né, de o que a gente pode aprender com o Lenin e os camaradas, eu quero retomar a questão da União Soviética no contexto pós-revolucionário de Segunda Guerra Mundial. A gente estava conversando aqui sobre o roteiro mais cedo e a gente frisou a questão da participação da União Soviética na guerra, né, na Segunda Guerra. E aí é interessante que você cita sobre como hoje em dia há uma certa historiografia ou mesmo pesquisas da internet, né, desfazendo do que foi a Revolução e depois a União Soviética, mas isso vem de antes, né? Vem dessa guerra cultural que os Estados Unidos vence, principalmente a partir de Hollywood, né? Então, a gente vê aí... é uma tecla que eu bato bastante, porque a minha formação política vem muito daí, mais do que a formação de livros, de leitura, vem muito dessa coisa do filme, das séries e tudo mais, né? Exatamente. E
a Segunda Guerra ela é muito vista, né, como uma vitória americana praticamente. Os Estados Unidos, os heróis americanos, né, uma participação bem menor da União Soviética. E eu vejo algumas retóricas até interessantes, alguns arroubos retóricos dos camaradas aí, dos comunistas da internet, né, sobre, se não fosse Stalin, a gente estaria falando alemão e tal. Acho excelente esse tipo de retórica. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa participação da União Soviética. A gente acha que é necessário que a gente fale desse assunto sempre, porque, de fato, né, a gente sabe, a gente tem ideia, mais ou menos, de como foi essa participação, gente que por leitura e tudo mais. Queria que você falasse um pouco e como você vê isso sendo avaliado, não só hoje em dia, com a internet e aí com o crescimento da extrema-direita global, mas mesmo no contexto de guerra cultural, Guerra Fria, né? Dos Estados Unidos ali com Hollywood tratando aquilo ali como se fosse um feito americano, os heróis americanos, né? São vários os filmes, a gente pode citar aqui vários os filmes que ganharam o Oscar, que são renomadíssimos. Curiosamente, no filme alemão A Queda, né, dos últimos dias de Hitler no bunker, ali mostra quem tá chegando são os soviéticos, quem tá chegando em Berlim. Pois é. E queria que você falasse um pouco, né, sobre a Segunda Guerra, um pouco também, e como é que você vê esse apagamento mesmo da União Soviética nessa guerra cultural ali da Guerra Fria, né, do bloco capitalista com o bloco comunista. E hoje em dia, né? A gente vê hoje em dia, assim, a gente tá na internet, né? Nossos camaradas fazendo conteúdo, tentando resgatar histórias, filmes soviéticos, né? Música soviética. A gente tinha aqui o Alcísio, né? Que gostava das músicas soviéticas e tal. Música do Silvio Santos? Pois é. Inclusive a música do Silvio Santos. É verdade. Pra tentar retomar essa realidade dos fatos, né? Sem a União Soviética, a gente estaria falando alemão. Não, mas isso que tu diz é verdade, sim, porque, resumidamente, para o Ocidente, o que acontece o Hitler era um maluco que queria matar judeus, começou com uma guerra invadindo a França e invadindo todo mundo, e os americanos foram lá, desembarcar na Normandia, resolveram o assunto e acabaram com a guerra. Isso é um pouco o desenho que a gente tem. Do ponto de vista mais profundo, pessoal, assim, a complicação é tal assim, que quase toda a história da Segunda Guerra Mundial foi contada a partir das memórias dos generais alemães. Esse é um ponto fundamental. Quer dizer, como o Ocidente adotou a boa parte desses generais alemães, passaram a fazer parte, inclusive, da OTAN, como conselheiros, e foram as suas memórias que contaram a guerra, e que tem um mito que os soviéticos ganharam a guerra. Eles eram muito incompetentes, mas eles eram muito numerosos e, portanto, de uma forma quase como um formigueiro irresponsável, eles avançavam contra as metralhadoras de meia dúzia de alemães abnegados e soldados profissionais extremamente capacitados, enfim. Hoje tem se conseguido, a partir da abertura da possibilidade de ter acesso aos arquivos soviéticos, conseguir ter uma leitura diferente. Só para dar um exemplo, assim, a maior batalha da Segunda Guerra Mundial praticamente é desconhecida no Ocidente, que é a chamada Operação Bagration, onde é a libertação da Rússia Branca, da Bielorrússia, que ela a derrota é maior que Stalingrado. Todo o nono exército alemão é destruído, cercado e destruído nas fronteiras da Polônia. Então é um negócio, é uma operação gigantesca que acontece, ela é prometida para os Estados Unidos para apoiar o desembarque na Normandia. E pouco depois do desembarque na Normandia, os soviéticos lançam o maior ataque da história, de um nível de planejamento, no nível de sofisticação, a capacidade digamos assim, de encobrir o que eles estavam fazendo. Foi um negócio espetacular, assim, enganar o exército mais profissional do mundo, imaginando que a ofensiva ia acontecer na Ucrânia, quando ela acontece efetivamente na Bielorrússia, e leva à destruição praticamente de todo o exército que tinha sido o grupo de exércitos direcionados para Moscou.
Então, assim, é lógico que não vamos dizer assim, não vamos negar que os americanos não tiveram um papel importante na guerra, é evidente que sim, é evidente que tiveram um papel importante, a sua indústria foi importante, boa parte dos caminhões que os soviéticos utilizaram para chegar até Berlim foram caminhões americanos, isso é fato, teve alguma coisa em termos de aviões, etc., o Lend-Lease americano funcionou, mas o papel, a quantidade e a guerra, na verdade, aconteceu no leste europeu. Pois é. Nós tivemos assim, escaramuças em algumas batalhas, talvez a mais importante tenha sido ali em Dunkerque, quando o exército anglo-francês é cercado, mas no mais, depois, o grosso da guerra aconteceu no front oriental. É ali que aconteceu, entende? Então, era engraçado, assim, o papel soviético era tão pesado que os exércitos alemães queriam fugir para se render para os americanos, porque tinham medo do que eles tinham feito lá. E isso também é uma característica. Essa guerra na União Soviética, ela tem uma natureza que é muito diferente da que ela tem no front ocidental, porque lá se tratava de uma guerra de extermínio mesmo, planejadamente para isso. Assim, nós vamos exterminar a população. Operação Barbarossa. Exatamente. Que era de ocupação do espaço, né? Era a ideia do espaço natural dos alemães, era você eliminar aquela população para dar para quem a merece, que no caso seria a população ariana. Exatamente, e privar os soviéticos e eslavos em geral de comida, etc, 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 no sentido de realmente causar fome, causar morte e assim, deliberadamente tropas indo caçar os dirigentes políticos de cada uma das cidades, os dirigentes do Partido Comunista, enfim, um quadro muito pesado. E assim, o que incomoda mesmo, assim, sabe? Coisas que estão acontecendo hoje aos nossos olhos, assim. Assim, qual foi um dos países que teve as SS, que era uma força de elite do exército alemão? Ela era formada, as Waffen-SS eram formadas, obviamente, por alemães, mas com muitos voluntários de muitos países. Então, assim, tu tinha divisões compostas de escandinavos, tu tinha divisões compostas por franceses, e o maior contingente de estonianos e letões e bálticos em geral. E hoje, esses caras que lutaram pelo Hitler, com o uniforme da Wehrmacht nazista, são erigidos à categoria de heróis de liberdade. Então, hoje se destrói nos países bálticos. Cara, exumam os corpos dos soldados do Exército Vermelho que derrotaram os nazistas no Báltico, exumam os corpos para tirá-los do lugar, derrubam as estátuas dos soldados e contam uma história que eram combatentes da liberdade, que eles estavam se defendendo da invasão russa, que eles não eram aliados do Hitler, eles não escondem, assim, alguns verbetes do Wikipedia, cara, desapareceram o papel dos bálticos no Holocausto. Os caras se anteciparam os alemães para matarem a população judaica da região. A mesma coisa em relação à Ucrânia Ocidental. Então, assim, toda essa história tem sido reescrita de uma forma consciente. E o grave disso é o fato de esconder o papel que a União Soviética teve no sentido de derrotar o fascismo. Esse é o grande tema, não é só falar alemão. Era uma sociedade que estabeleceria o fascismo pela Europa inteira e pelo mundo inteiro. E com apoios. Isso é um ponto que é importante a gente olhar, assim, porque é pouco falado que o regime nazista era muito bem visto em boa parte, tinha muitos aliados em países europeus muito chiques. Olha, o regime de Vichy não era um regime impopular. Se vocês virem, mesmo depois da Normandia, continuava super popular o Petain. Era lá. Então, assim, tem muito desse tempo, e depois todo mundo virou resistência. Todo mundo virou partigiani, todo mundo virou revolucionário depois disso. Os caras colaboraram com os alemães até terça-feira, mas na quarta era todo mundo comunista. Todo mundo ganhou, né? Todo mundo ganhou. Não, daí eles cortaram o cabelo de 2 ou 3 gurias, coitada, que era namorada de um soldado alemão, daí pegava lá e raspava a cabeça na frente de todo mundo, num negócio absolutamente grotesco. E se escondendo da sua própria culpa. A França até hoje faz de conta que não colaborou.
Luara, última perguntinha. Sempre ali as mulheres sofrendo, né? Não, Mas aquela cena assim, é grotesca, uma coisa horripilante. Mas é um negócio bem sintomático do que são essas crises sempre para quem, né, quem é mais oprimido, né? Os caras continuaram colaborando, continuaram suas vidas, foram recebidos dos países que combateram, supostamente combateram o Hitler, mas, enfim, eu queria pegar esse último gancho para a gente falar um pouco de Lenin como figura. Eu acho que dialoga bastante com isso que a gente está falando, assim. Essa coisa mítica que se criou em torno do Lenin, à esquerda e à direita, né? Acho que acaba tirando, né, dele o que eu acho que é o maior mérito, né? Que era como um exímio leitor da conjuntura, o que não quer dizer que ele não errava. Quer dizer que ele errava mais rápido para poder consertar mais rápido também, né? E hoje a gente vê, assim, toda mesa que a gente faz, toda reunião que se faz, a análise de conjuntura é a primeira coisa a ser feita, mas as pessoas ainda confundem conjuntura com desejo ou com discurso, né? E o Lenin, na verdade, ele tinha, nessa análise tão apurada, uma capacidade de manejo e de mudança que a gente não vê nas grandes lideranças hoje, assim, né? Ele fazia tanta questão, e aí tem a ver, inclusive, com o desenvolvimento que ele fez também de uma imprensa revolucionária, né? Que você falou da educação na Rússia, educação do povo, né? Um letramento do povo, que ele nunca pretendeu controlar, mas que a literatura ocidental trata como assim, a esquerda, né, como uma coisa da previsão, como se o Lenin fosse algo de extraordinário, de mágico mesmo, né, uma previsão, como se não, e negando aí a ação dos trabalhadores organizados, dos comitês, né, dos soviéticos e tal. E aí, assim, a gente vê bem como serve a narrativa estadunidense, por exemplo, como você citou, de que a Revolução foi um combinado ali, mais ou menos maluco de fatos e tal, mas como que culminou num golpe contra o povo. O povo foi enganado por isso aqui, por isso a gente está lutando agora pela liberdade, né? Então tem essa coisa de chamarem qualquer coisa relacionada ao comunismo como se fosse menos do que liberdade. Uma espécie de engodo, né? Como se a revolução fosse uma espécie de engodo, de golpe contra o povo. E à esquerda, eu lembro de um companheiro nosso do PT, o PC Veríssimo, lá do sul de Minas, um abraço para o PC se ouvir a gente, ele brincava assim, que o Lenin era o Sazon do Revolucionário de Goela. Falava assim que às vezes as pessoas citavam o Lenin como quem coloca sazon na comida, sabe? Aquele tempero pronto, e fica tudo com gosto de sazon, mas cita sem praticar, né? Acaba mistificando, paralisa ali e não leva necessariamente à ação. Quer dizer, o Lenin tem um livro que o título é O que Fazer, mas as pessoas até hoje não sabem o que fazer. Então eu queria que você falasse um pouco dessa figura, né, que faleceu muito pouco tempo, né, pouquíssimo tempo depois. Esse ano completa, aliás, 100 anos da morte de Lenin, né? Foi em 1924. Faleceu pouco depois da Revolução, então, mesmo com esse pouco tempo, se tornou essa grande figura que deu nome até a uma linha, né, do marxismo-leninismo. Mas o que é o Lenin real, vamos chamar assim? O que sobra do Lenin? O que resta do Lenin, além dos restos mortais que a gente lembra lá, daquela coisa que mitificou também, mas que fica ali no nosso imaginário, mas que significa muito mais do que o Lenin estático, morto, a figura. É verdade. Não, o que tu dizes em relação ao reescrever a história, eu estava lendo esses dias assim, apresentando exatamente como um golpe de Estado. Que simplesmente foi um complô que tomou o poder exatamente com a descrição que tu fizer assim. A leitura passa a ser essa efetivamente. Assim. Mas realmente, se for pensar o personagem Lenin, ele tem qualidades que são absurdas e que antevê coisas com muita antecedência. Ele começa a perceber os acontecimentos internacionais bem no começo do século, lá no Congresso do Partido Socialista Democrático Popular Russo, lá em Londres, já começa a antever a situação internacional, preparando, enxergando aquilo, mas a grande qualidade dele é assim, que além dele ser um sujeito internacionalista, capaz de enxergar o mundo, ele olhava para o lugar onde ele ia trabalhar, onde ele ia agir efetivamente e conhecia o que estava fazendo, sabia o que ele tinha, ele tinha um conhecimento do seu próprio país, das suas necessidades do seu povo.
A dificuldade que a gente acabou tendo é assim, isso que eu disse assim, se terminou virando uma certa, dentro do panteão, virou um dos santos do socialismo, entende? Virou uma coisa em que, até para justificar algumas coisas, a vida da União Soviética em determinados períodos, assim, botaram tudo na conta do Lenin para tirar, o personagem era ele e tal, coisa. Então, assim, realmente é uma figura fundamental, histórica, de um grande tamanho, e que ajuda a produzir o que talvez seja mais importante, ele ajuda a construir uma liderança coletiva que responde a uma revolução. Ele tem um papel fundamental como ser, como indivíduo, como papel dele na história, que é indiscutível, mas ele consegue construir um partido que cumpre um papel que nunca visto na história antes. Ele consegue fazer isso, motivar de um lado e de outro, na teoria, conseguir construir propostas e encaminhamentos que sejam fundamentais, sejam corretos, e se torna realmente uma das figuras mais emblemáticas e mais atacadas também. Hoje passou a ser o saco de pancada de todo mundo. Hoje, ele acaba sendo identificado assim, como alvo a ser abatido e que deva ser mostrado como o golpista, o inimigo do povo, o sujeito que estava por trás do que o Stalin fez, que na verdade era isso mesmo, já estava tudo planejado, e que o socialismo é isso mesmo, é escravidão. E quando a gente vê que era justamente o contrário, sobretudo nos primeiros anos da Revolução, nós ouvimos uma explosão de liberdade, explosão das liberdades, dos direitos das mulheres, da cultura, da construção da poesia, do cinema, da indústria, de tudo. Assim, foi um processo extraordinariamente potente naquele período. Então, não tem nada a ver com digamos assim, o cenário da escravidão que é passado, que nos é vendido, o livro negro do comunismo e essas coisas, que se tornaram, mas é que vira, digamos assim, quando o cara vai procurar, eu gosto de fazer isso, porque às vezes estou lendo sobre a Segunda Guerra Mundial, e tu vai procurar um verbete, quando tu entra, tipo assim, sei lá, batalha tal, já começa assim, ó, os massacres do Lenin, para tu chegar no que tu quer saber, o que aconteceu em Kursk. Não, tu tem que cruzar com centenas de textos anteriores dizendo que o Lenin era isso, que era um assassino, que mataram não sei quantos. Botam na conta dos comunistas todos os mortos na Segunda Guerra Mundial. Quem é que causou a Segunda Guerra Mundial? Você, não, os comunistas mataram 22 milhões de russos e mais não sei quantos de fome. Como assim? Então, tem isso tudo. Assim, acho que é uma figura que nós vamos precisar responder, recuperar, porque o mundo está precisando de um programa revolucionário. Nós precisamos ter alguma... Nós temos que, digamos assim, aparentemente o neoliberalismo está chegando no seu limite, está sendo substituído por uma outra forma que a gente não sabe qual vai ser o desenho que vai ter. Tem digamos assim, aparentemente um certo protecionismo, talvez um renascimento do nacionalismo. Enfim, tem uma série de desenhos que a gente tem que talvez pensar. Eu sei que eu vou dizer uma coisa aqui que vai ser antipática, mas assim, ó, tem algumas coisas que o neoliberalismo, pelo nível de exploração e de transformar a vida numa coisa tão ruim, que passaram a ser ressignificados e passaram a ter uma noção de resistência. Então, assim, família, para sobreviver hoje no mundo que a gente vive, as pessoas dependem da família para viver mesmo. Dependem, assim, porque vivem naquele... Então, assim, a família passou a ter um outro desenho que não é aquela coisa, só apenas aquela coisa patriarcal que a gente combatia, etc. Se tornou um espaço de sobrevivência. As pessoas têm que viver e um apoia o outro para viver e não tem jeito. E é isso que acontece. A própria questão da religião, isso a gente tem que pensar e enxergar isso com um olhar que nós estamos diante de um fenômeno, entende? Que é isso. Assim, o que nós vamos fazer com a religião? Que ela tem um aspecto que é absolutamente reacionário, não há nenhuma dúvida disso, mas assim, também tem um aspecto cultural, também tem um aspecto de que a gente precisa pensar como enfrentar e como trabalhar com essa ideia. E a outra é a questão de soberania nacional. Nós vamos ter que pensar nesses temas. E como responder. Mas acho que o programa se articula em recuperar os valores socialistas, os valores da solidariedade, os valores, enfim, de uma ideia de trabalhar o progresso e a felicidade coletiva e não de uma forma individual.
que é o que a gente vive hoje, que é um individualismo nojento, absurdo, e nós vamos ter que articular essas categorias de família, de religião e de... Olha só, entrou uma ligação, você acredita? Não, inacreditável. Não, tentar ver mas se- deu tudo certo. Daqui a gente tá. Aparentemente deu. não prejudicou nada, não. prejudicou, Você não. pode continuar. Desculpem, desculpem, porque eu nunca tinha visto entrar no meio de uma live uma ligação no iPad. Mas, enfim. Não, eu digo só, eu termino dizendo isso. Eu acho que a gente precisa pensar como articular esses valores, entende? A gente não pode deixar na mão da direita isso. Não podemos deixar na mão deles esse tempo, porque esse tipo eu vou dizer assim, eu tive uma experiência na minha juventude de trabalhar junto com a esquerda da Igreja Católica, cara. Foi uma experiência maravilhosa. Eu aprendi muito com eles. Posso não seguir a sua religião, mas a sua prática foi um negócio espetacular. Eu aprendi muito mais com eles do que em muitos anos de leitura. É isso, Eu pô. acho, só para poder vai lá. pegar esse último gancho, assim, eu acho que esse apagamento, essa tentativa de demonização do Lenin é a tentativa de apagamento do próprio método revolucionário, né? Que eu acho que está tão em falta. Porque aí, quando a gente perde isso, e aí vem a dissolução da União Soviética, que é do Muro de Berlim, essa coisa toda, a gente perde a referência de que é possível fazer. E acaba se readequando ali ao liberalismo, depois ao neoliberalismo, e aí vira essa coisa de, não, peraí, tal. E aí, se não há saída, os caras vão escolher a saída que eles já conhecem, que é o fascismo. A gente não dá uma resposta, né? Acho que nós vamos acabar entrando nisso quando for falar da eleição aí do Trump, mas um pouco é disso. Então, é um apagamento do método, dessa disciplina militante que eu acho que falta também. Eu não estou falando de burocracia partidária, estou falando de gente, Não, isso, inclusive para exatamente. descentralizar, né? Tirar das instituições essa coisa de que são elas que organizam, porque o povo também se organiza, né? E é possível se organizar a partir das nossas insatisfações. Tá? Só pensar também no contexto que gerou lideranças populares como o Lula, por exemplo, em que a gente tinha né, as comunidades eclesiais de base, a gente tinha as associações de moradores, e isso tudo acabou dissolvido nessa lama do neoliberalismo, né? E hoje é difícil a gente se organizar, então assim, precisa de novas formas também. Eu vejo que essa coisa que eu falei do dogmatismo à esquerda também, do Lenin como uma coisa extraordinária, é como se para dizer assim, não, só foi possível porque era ele. Então também não tem, a não ser que surja outro Lenin, a gente não vai conseguir fazer. Sendo que o que ele fez foi justamente organizar, né? Organizar um partido, organizar um povo, organizar uma imprensa revolucionária, né? E seus propagadores, e pensar nisso. E nós estamos falando isso aí numa Rússia que era agrária e analfabeta. Como é que eles conseguiram isso, né? Quer dizer, é possível. A gente viu também depois com a revolução na China, uma China que também era agrária, uma China que também se revolucionou a partir, né, da mobilização popular, com uma liderança forte, mas uma mobilização sempre popular. Então, assim, não negar a capacidade de mobilização da nossa gente. Eu acho que está faltando um pouco disso. A gente continua, as nossas lideranças políticas e partidárias continuam subestimando o poder popular. E a experiência do Fórum Social Mundial, para mim, é fundamental. Foi fundamental, inclusive pelos seus erros, porque a decisão de não fechar programa, não ter propostas defendidas pelas ONGs, que não, tem que ficar tudo aberto. Nós perdemos uma grande possibilidade. A riqueza dos debates que nós tivemos nos fóruns foram coisas espetaculares. Assim. Ô, saudade, viu? Muita. E assim, e tu tem toda a razão. Assim, aquela possibilidade, aqueles acontecimentos mostraram que a gente pode produzir. O slogan de um outro mundo é possível foi fundamental. E assim, e uma geração acreditou naquilo. E é o que está nos faltando hoje, assim, conseguir conversar com o pessoal mais jovem e entender assim, dá para construir uma coisa diferente. É possível fazer isso. E para aí precisa de método, daí precisa de organização, daí precisa, sobretudo, de programa. Porque as pessoas não se organizam para estarem organizadas. Elas se organizam para fazer alguma coisa. Para fazer alguma coisa, tu tem que ter um objetivo. Se tu tem um objetivo, tu tem que ter... Como é que a gente faz para chegar naquele objetivo? Tu tem que definir coisas. Então, esse método precisa ser recuperado de uma forma que a gente não pode se contentar em ter máquinas eleitorais e achar que tu elegendo alguém, tu vai resolver o problema. Não vai. Primeiro que tu está terceirizando a responsabilidade. Que a responsabilidade é muito mais tua, muito mais nossa, do que pensar que tu vai eleger alguém, um vereador, um deputado, um presidente da República, e ele vai fazer tudo sozinho. E tem muito da nossa cultura da esquerda, muito de meio que passar essa hipótese. Não, vamos agora na eleição para resolver tudo. Não vai.
E recuperar o método é tudo, o método e o programa. É como se tivesse tarefa só durante a eleição, né? Como se a gente não tivesse que Exatamente. desenvolver as tarefas. Porque eu falo isso, gente, não me marca reunião para marcar reunião. Você sai da reunião com reunião marcada. Não, eu quero sair com reunião com encaminhamento. O que cada um vai fazer? Então, até porque, para poder já pegar um gancho que a gente está falando de organização e encaminhamento, gente, eu gosto de dar essas pílulas assim de pitaco, sabe, o Porto? Porque eu falo sempre disso, assim, a gente chega nessas reuniões para marcar reunião e aí a coisa parece que não avança e não tem. A gente não consegue pensar junto, sabe? Criar esses laços que a religião faz, que a direita tem feito de sua própria forma, mesmo que seja talvez virtualmente, talvez nos WhatsApp da vida. Então, importante começar a pensar a partir do que a gente pode fazer junto. Eu tenho sempre falado disso aqui, né, pessoal? O que a gente pode fazer junto? Porque o fórum social era isso, mas a partir do momento que você não tem um programa, para onde você vai? O que você faz depois? Eu vou dar um exemplo assim, eu sempre falo isso, a gente vai para um congresso, para alguma coisa, e cria um grupo de WhatsApp. Aí eu falei, olha, bacana, estamos aqui, um grupo de WhatsApp, mas isso aqui vai ser um grupo, né, de organização ou isso vai virar um depósito de link dos mesmos links que eu já li em outros 30 grupos? Porque Exatamente. acaba sendo isso, né? E as pessoas continuam não formulando, continuam não se reunindo. Gente, nem que seja para tomar uma cerveja, sabe? Se reúne ali, porque dali pode eu acreditar que deve nascer alguma coisa, né? Não uma nova reunião, mas ó, vamos fazer tal coisa aqui junto, junta 1, 2, 3, vamos ali fazer um jornalzinho, panfletar, fazer um negócio de uma causa do bairro. Assim podem nascer as coisas. A gente teve aqui o Yuri Moura, né, candidato do PSOL ali em Petrópolis, que falou das cozinhas solidárias. Então, existem muitas possibilidades de atuação, mas que elas só vão existir coletivamente. A gente pode até, aqui com o lado B, as pessoas com seus canais, né, eu acho muito importante que exista um outro lado para falar, né, de Revolução Russa, dessa história que às vezes está sendo revisitada de uma forma muito errada, aí a gente sabe na internet, Brasil Paralelo da Vida, enfim, mas que existe um contraponto à esquerda. Mas só isso não resolve os nossos problemas, porque a vida acontece ali, no cotidiano, no real, nos problemas, no ônibus lotado, sabe, na creche que falta, na inflação, que a gente precisa disputar essa ideia do que é inflação. Isso está acontecendo, isso precisa de um programa, precisa que a gente, em vez de ficar assim, quando a gente vê alguns militantes, né? Ah, olha só, plenária aqui até 9 horas da noite. Porra, que inferno, cara. Que merda. Deus me livre de um negócio desse. Aí quem vê fala, pô, fulano, bacana, né? Tá lá lutando, mas, pô, 9 horas da noite eu tô cansada, porque eu já trabalhei o dia inteiro. Então não é pra mim. E a militância tem que ser para todo mundo. E a gente só vai conseguir tornar a militância mais leve, mais sensível também, se a gente distribuir tarefa. Acho que eu vou encerrar aqui, porque eu acho que esse é um ponto que eu tenho batido em vários momentos, mas que é bom quando a gente tem um interlocutor aqui como Porto, porque traz para a gente algumas, né, referências, como foi o Fórum Social e da própria Revolução Russa. É possível, sabe? Exatamente. A gente precisa retomar essa ideia de um outro mundo possível, porque isso já foi feito. E não deu certo, entre aspas, né? Deu certo durante algum tempo, porque as pessoas também acreditaram, as pessoas também se mobilizaram para isso. Então, vamos continuar nos mexendo, pessoal. É isso. Porto, obrigado pela sua participação. Valeu. Acho que a gente conseguiu aí fechar bem um pouco da história, um pouco do contexto e um pouco do que a gente pode aprender aí do legado deixado pela Revolução Russa. Deixa seu destaque final. Obrigado, boa noite. Não, eu acho que antes de tudo agradecer para vocês, para a gente poder tratar de temas que são muito pouco construídos, trabalhados hoje, e a gente continua nisso, parabenizar vocês e ver estou curioso para saber o que nós vamos falar agora sobre a eleição do Trump e o que isso significa, porque realmente assim é algo que precisa ser bem debulhado, bem entendido, porque acho que é um recado multifacetado. Não é só notícia ruim, a gente tem que achar o que tem de positivo nisso, o que a gente pode aproveitar disso no sentido de um aprendizado, no sentido de construir aquilo que nós estávamos falando aqui, construir um novo programa para ação futura, para enfrentar uma realidade que é extraordinariamente difícil e que exige um trabalho consciente, planejado e pensado, programaticamente trabalhado. Valeu, pessoal, um grande abraço. É isso, relembrando a você pode deixar seu like, seu comentário, seu feedback. Se tiver alguma pergunta sobre o assunto, né, que a gente debateu agora nesse quadro, pro Porto, pode deixar aí nos comentários aí do YouTube que a gente dá um jeito de passar para ele responder também. Agora a gente vai pro caô da semana no feed de podcast, aquela vinhetinha conhecida aqui no YouTube, vai ser só um cortezinho. Bem, no caô da semana não tem como falar de outra coisa
Donald Trump está de volta à Casa Branca. E aí eu pergunto para a mesa, vou direcionar o Fagner Torres Lima, que está aqui de volta com a gente. Fagner, como é que você vê esse retorno do maior símbolo do fascismo atual? Trump é o maior símbolo da maior potência, o cara mais famoso, o cara mais rico, o cara que já foi presidente, volta a ser presidente ganhando no voto, ganhando bem no voto, embora lá também, né, democracia confusa. Como é que você vê, principalmente pra gente aqui no Brasil? A gente tem pouco mais aí de 20 minutos para tratar, não dá pra gente se... alongar. Não dá pra gente falar sobre, mas isso vai... Até porque tá muito recente, né? A gente acho que tem que matutar mais sobre, né? Mas acho que assim, o resultado da eleição mostra que, na verdade, os únicos pontos positivos que os Estados Unidos têm hoje é o Bruno Mars e o LeBron James, né? Nada mais presta naquele lugar. Tudo que vem de ruim quase do mundo nasce ali. Começa a partir dali. O consulado americano que não assista esse programa, senão não vai me dar visto para poder ver o Mundial de Clubes no ano que vem. Mas... não vai ter esse Mundial, não, relaxa. Mas... Rapaz, falando um pouco mais sério agora, cara, complicado, porque já era esperado, na verdade, assim, eu acho que eu acompanhei muito o desenrolar dos fatos pela Globo News, não a noite toda, como algumas pessoas que eu conheço, né? Eu dormi cedo, inclusive, na terça-feira. Mas durante a tarde ali, final da tarde, início da noite, eu fiquei muito tempo ligado na Globo News na minha casa para poder acompanhar o desenrolar. E eu tava achando esquisito o tesão que eles estavam... Não o tesão que eles estavam na transmissão, mas a sensação de otimismo que pairava no ar, assim. As pessoas, acho que o canal tava com expectativa de que a Kamala Harris vencesse a eleição mesmo. E nenhum número indicava isso. Assim, era... Né, as pesquisas indicavam ou que estava muito apertado, né? Ou vantagem do Trump. Pois é, e eu particularmente acho que era esperado que o Trump vencesse a eleição, porque, enfim, o governo Biden, embora algumas pesquisas indiquem, né, que a economia americana melhorou e etc e tal, foi um governo de estelionato, né, de estelionato eleitoral, de suas próprias propostas, né. Foi um governo de capitulação e a gente sabe que quando o governo capitula em cima de suas propostas para poder manter um status quo que não é favorável à maioria da população, a tendência é o seu opositor voltar com mais força. E foi o que aconteceu. Para o Brasil, acho que, né, fica o aprendizado para o nosso governo. Né? Eu espero que o nosso governo aprenda com um resultado óbvio. Né? Cada país tem sua especificidade, mas a rigor, muita coisa que acontece lá, acontece aqui, né? E aí eu acho que o nosso governo tem que aprender com essa lição, né? Que eu já vi o presidente Lula falar algumas vezes aí, nos últimos meses, né? Que só governos incompetentes não se reelegem, etc, etc, etc. Eu acho que agora a tendência é que ele tenha, aqui, né? Falando da gente aqui, a resistência fascista ganhou uma sobrevida muito importante, a sobrevida mais importante que eles tinham, né? Se é um país que era importante voltar a um governo fascista para fortalecer os fascistas vizinhos, esse país é os Estados Unidos. E agora aconteceu. Eu acho que a tendência vai ser uma pressão muito grande, assim, em cima do nosso STF, questionamentos da nossa democracia, né? A gente sabe... Os filhos do desgraçado lá, um dos filhos parece do desgraçado que governou o país até 2022, estava lá acompanhando a apuração lá nos Estados Unidos, né? Esse desgraçado foi incapaz de ir ao Rio Grande do Sul quando aconteceu o que aconteceu lá há meses atrás, né? Mas agora, para poder lamber a bunda do fascista laranja, ele, né, faz questão de pegar o avião e ir para lá. E aí, cara,
eu acho que dias bem difíceis nos aguardam, assim, de luta intensa nos aguarda. Eu acho que a gente tem que se fortalecer de todas as maneiras, aí falando individualmente cada um, acho que a gente tem que se fortalecer, porque o futuro não se apresenta como fácil, não. Eu só discordaria do estelionato eleitoral, porque o Partido Democrata é isso aí, né? Sempre foi. Não trazia grandes promessas. A promessa era derrotar o Trump. Né? Tanto que a eleição de 2020 foi a eleição com o maior número de votos da história dos Estados Unidos. A apuração ainda não acabou. Aquilo que a gente fala, né? O resultado está definido por causa do colégio eleitoral e tal. A diferença é grande, não deve mudar do voto popular também, mas estão contando voto ainda, tem estado com menos de 70% das urnas apuradas, mas os números até agora são de 72 milhões de votos para o Trump e 68 milhões para a Câmara. Mais cedo era 67. A diferença, inclusive, tende a diminuir um pouquinho, embora a Câmara não deva passar no voto popular. Mas, para efeito de comparação, em 2020, foram 81 milhões de votos para o Biden e 74 para o Trump. Então, o Trump teve menos votos até agora, né? Pode ser que ele passe com o prosseguir da apuração, mas é uma diferença bastante significativa, né? São mais de 10 milhões de votos a menos para o Partido Democrata e o próprio Trump, vencedor, ainda com menos votos, deve talvez no máximo empatar com a votação que ele teve em 2020. Então, isso revela um desencanto mesmo, né, de boa parte da população com o sistema político, um tanto faz. Uma parcela significativa da sociedade dos Estados Unidos se mobilizou em 2020 para tirar o Trump da presidência, e Biden, convenhamos, não é nenhum grande exemplo de grande carisma, né, de eloquente orador, para tirar o que tirou as pessoas de casa em plena pandemia, vale lembrar, pré-vacinação em novembro de 2020, foi a expectativa de tirar o Trump da cadeira, e agora essas pessoas sabiam que ou era Kamala ou era Trump, e elas não se mobilizaram para impedir a volta do Trump, que as mobilizou em 2020. O perigo do tanto faz, né? Exatamente. Entenderam que tanto faz. Então é aquela coisa, tiramos o Trump, a pandemia acabou, ok, mas se as populações periféricas continuam morrendo, se continua tendo um verdadeiro apartheid social, né, das minorias étnicas nos Estados Unidos. Se as pessoas continuam pedindo Uber para ir para emergência, para não gastar $2-3 mil na ambulância, né? Se não tem tratamento de um sistema de saúde não necessariamente gratuito, mas pelo menos pagável para boa parte da população. Se as pessoas continuam precisando trabalhar em 3 empregos para conseguir ter uma subsistência mínima e se os preços continuam aumentando no mercado, as pessoas falam, bem, então não vou sair de casa, vou me mobilizar, né? E lembrando, eleição dia de semana. Já é desmobilizante normalmente mesmo. No inverno, então você pode ter que... Em lugar pobre tem pouca sessão, então o sistema é todo... O Fagner falou da democracia americana. Mas você pode votar pelo correio. Você pode votar pelo correio também. Um mês antes, mas aí o voto pode sumir. Os caras te exatamente. Então, em lugar pobre, tem pouco lugar para votar, você tem que ficar do lado de fora, em Utah, novembro, com menos 2 graus, na fila, no dia que você tem que trabalhar. Tem que fazer muita diferença. Então tem que fazer muita diferença. Sem contar o próprio formato do país, né? Com muita autonomia dos estados. Então, cada estado uma regra, por exemplo. Acaba que o presidente tem uma... O fato é que... Não é um país sério, né? Não é um país sério, a verdade é essa. Consulado, não assista esse... O meu tá garantido até 2028. Mas o que o Fagner falou da lição que fica pra gente se realmente a gente ter tirado um desgraçado de lá em 2022, como eles tiraram em 20, mas se aspectos fundamentais da minha vida não melhoram, pra que eu vou me importar, né? Que diferença vai fazer? Luara, Lula não é Kamala, não é Biden, né? A gente sabe, Brasil nos Estados Unidos. Mas tem um aspecto que eu já notei de cara. Até tuitei isso agora, botei no Blue Sky também, no lado B. Que foi a primeira coisa que eu pensei quando eu acordei de manhã e vi que o Trump tinha sido eleito. Não que ele esteja... Não que o Jair Bolsonaro estivesse completamente apagado do jogo político, porque não estava, né? Principalmente agora nas eleições. Mas ele, durante um bom período, antes das eleições, antes da campanha, ele ficou bem quietinho,
Não se repercutiu o que ele postava, o que ele dizia. Ele virou ele tá inelegível. Ele virou um quadro ali... meio que tá ali, de vez em quando, falava e tal. Não tava... É isso, né? Ele é um ex-presidente. Invariavelmente vão dar aspas pra ele. Porém, com a eleição que eles, enfim, ganhou, né, lá o espaço de quadro político que ele teria, né, com o carisma que ele tem, tudo mais, com os votos que ele teve, e com a volta do Trump, o Bolsonaro já voltou ao jogo político no Brasil de uma maneira muito clara. Nos últimos dias, 2 dias, né, foi quarta, né, quarta e quinta, com a volta do Trump, já estão dando aspas para ele, já estão dando aspas para os aliados dele, mais do Já que... tem até vice. Já tem até vice. Tem a Veja, acho que a última edição da Veja, inclusive, se eu não estou enganado, a capa é ele dizendo, o candidato sou eu. Então, o que eu acho que a primeira coisa que a gente vai ver com o Trump, com a volta do Trump, é Jair Bolsonaro novamente no jogo, de uma maneira assim, vão fingir que ele não tá, que ele tá elegível, né? Eles vão fingir que não, tipo, não existe isso até ser derrubado, ou mesmo que não seja derrubado, até se construir um nome para substituí-lo, né? E isso para mim tá muito claro. Como é que você vê aí a volta do Trump refletindo aqui na política brasileira? Não, é exatamente isso, né? Esses balões de ensaio aí que ficam lançando essa imprensa declaratória que não aprendeu com nada porque não quer aprender. Porque, na verdade, a eleição do Trump prova isso, assim, que se os caras tiverem, né, que abraçar o fascismo para poder negar qualquer avanço de direito para o povo, para as pessoas, eles vão fazer isso, porque a lógica é o lucro. Tanto que não é por acaso que uma das maiores preocupações da comunidade internacional, de quem ainda se preocupa, né? É com a questão climática, porque ter um negacionista à frente de uma das maiores, né, economias, ainda que questionavelmente aí em declínio e tal, mas uma das maiores economias, uma economia importante, um nome de peso dentro da discussão econômica mundial, ter à frente dessa economia um negacionista é fundamental para a sobrevivência do capitalismo. Porque um sistema que sobrevive com essa coisa, né, do lucro sob qualquer custo, ele precisa negar as condições climáticas de hoje. Ele não admite retroceder em nenhum aspecto. Chama isso de retrocesso, né? Eu chamo de sobrevivência, mas os caras chamam de retrocesso. Então, o negacionismo é um desses pontos de convergência do Trump com o Bolsonaro e com a organização da extrema-direita mundialmente. E eu acho que você fez uma leitura correta, cara. Acho que é por aí mesmo. Vão fingir até a hora que não tem nada disso aí, não, vamos passar para. Porque até usando essa coisa como uma democracia forte, né? O Partido Democrata continua insistindo nessa coisa de uma transição pacífica, porque lá não tem justiça eleitoral, então transição pacífica com um fascista agora, o cara que tentou um golpe, que invadiu, né, que incitou a invasão ao Capitólio. Então é um negócio assim, mostra pra gente, não chega a chocar, mas mostra pra gente erros que se continuar, se cometidos aqui também, né, ou até arrastados aqui, porque cometido já foi, né? Esse debate em torno da anistia, essa demora das respostas, ou então só a prisão dos bois de piranha ali, né? Não vai resolver esse cinema com o que foi tanto o episódio do 8 de janeiro quanto os diversos crimes de Jair Bolsonaro. Então, este é um ponto, essa falta de resposta. E aí eu acho assim, né, que aquilo que eu já falei durante o programa de hoje, né, a escolha de quem descaradamente dá voz a um discurso de que só os fortes devem sobreviver, e aí falo de Trump, falo de Bolsonaro, mas falo também de Paulo Marçal, mostra que caso a esquerda não responda a isso, caso venha aí mais corte de gasto, mais cinismo de uma frente ampla e que só amplia a direita, esse silêncio será, né, essa não resposta, esse silêncio será também um consenso, né? Ou seja, não há saída, não há alternativa, alguém tem que perder. É isso que a esquerda está dizendo, né? Que, não, então realmente, o sonho que a gente dizia vender, a utopia que a gente fala, isso não existe, alguém tem que perder. Só que esse alguém
coincidente e convenientemente, são sempre mais pobres, né? Então, esse é um ponto que eu acho que realmente precisa de resposta. Isso sempre já é um debate antigo, isso não é uma noção de agora, mas acho que o Partido Democrata se aprendeu de uma forma muito dura, porque Trump vai governar com maioria no Senado, maioria no Congresso, é um negócio realmente... tempos duros virão aí. Acho que todo o meu otimismo eu gastei no primeiro bloco, viu, Fagner? Agora vou me juntar aqui a você. Eu falo no nosso grupo lá, eu acho que quem acompanha o lado B há 8 anos, né? Há 8 anos já sabe que eu não sou doutor em otimismo, pelo contrário, eu sou do time do Saramago, eu não vejo nenhum motivo para ser otimista no mundo. Nenhum motivo. Se alguém quiser me dar um motivo, que se apresente, porque eu não enxergo. Você vai jogar o Mundial. Isso também não é motivo de otimismo nenhum. Quadro assim. atual, né? Também não, em qualquer quadro. Em qualquer quadro. Mas é isso, assim, eu acho que a gente vai enfrentar aí. Não tô dizendo que a gente vai perder, nem nada disso. Acho que né, as coisas faltam 2 anos ainda e tem muita água para rolar. Mas que a gente vai se irritar bastante, que vão ser tempos duros, que a gente vai voltar a viver. A gente nunca deixou de viver, na verdade, né? Que se tivesse deixado de viver essa corja de assassinos que comandou o Brasil nos últimos 4 anos, estaria todo mundo, né, comendo capim pela raiz, né? Se não fosse normalizado. Mas agora a gente vai ter uma normalização ainda maior do discurso fascista, uma normalização ainda maior das figuras do fascismo brasileiro. É isso. Jair Bolsonaro já está na capa da Veja, mesmo antes da eleição do Trump, mas já está na capa da Veja se dizendo candidato. Hoje ele já falou que o Temer pode ser o vice dele. E por aí vai, assim, toda semana a gente vai se irritar com algum tipo de absurdo que vai ser reproduzido da boca desses animais e da boca dos próprios jornalistas aí do mainstream brasileiro que normalizam essa malta toda de corruptos e assassinos aí. Queria falar um pouquinho da tal questão do voto identitário, né? Tem muita gente aí culpando, não, porque o Partido Democrata, com seu discurso do voto identitário, né? Lançou uma mulher não branca, e isso não mobiliza os eleitores e tal. Então, a gente comentou no grupo mais cedo, Caio falou, não dá para saber o voto certinho pelos grupos, né? Etários, étnicos, porque em tese o voto é secreto, mesmo que ele seja pelo correio. Mesmo a Katy Perry tendo mostrado. Mesmo a Katy Perry tendo fotografado o voto dela pelo correio. O país não é sério, né, velho? Mas tem pesquisas de boca de urna, né? As pesquisas de boca de urna costumam ser um pouco mais acuradas do que as pesquisas pré-eleitorais. Então os dados que saíram hoje aqui, numa pesquisa da Reuters aqui, quer dizer, da Edison Research, divulgada via Reuters, o Trump teve 13 pontos de vantagem entre os homens, 55-42, enquanto a Câmara teve 8 pontos de vantagem entre as mulheres, 53-45. Entre os brancos, o Trump teve 16 pontos de vantagem, 57-41. Né? Entre os negros, 85-13 para a Câmara, para ver como é bacana, né, a ideia do Trump para a comunidade negra. Para a comunidade, né, entre o voto hispânico-latino, 52-46 para a Câmara, asiático, 54-39 para a Câmara. Nas faixas de idade, o Trump venceu decisivamente apenas em uma faixa etária, de 45 a 64, mesmo ele tendo uma vitória significativa. Ele venceu apenas entre 45 e 64 anos, 54 a 44. Nos acima de 65, empate, 49 a 49. Entre 30 e 44, empate técnico, 49 a 48 para a Câmara. E entre os jovens, né, de 30 anos para baixo, 29 para baixo, 54 a 43 para a Câmara. E entre detentores de diploma universitário, 55 a 42 para a Câmara, e sem ensino universitário, 56 a 42, também 14 pontos de vantagem para o Trump. Então o eleitor típico do Trump é um homem branco de meia idade sem educação universitária. Então, se isso não é identitário, Homer Simpson, né? A ideia, o homem branco de meia idade, que ele tem a saudade daquilo que já não viveu, né? Daquele mundo que lhe foi prometido, talvez na sua infância e juventude, né? Do homem respeitado e que seria o provedor da família, daquela família nuclear, do homem, da mulher, dos filhos que respeitavam. Ele cresceu com essa ideia. Quem está com 50, 60 anos hoje talvez já não tenha vivido isso, já tenha vivido um mundo em transformação e
acumulando ressentimento por não ter vivido isso, né? E o Trump aparece aí nos últimos 10 anos já prometendo, né? Make America Great Again, né? Faça a América grande de novo. Aquilo que ela um dia foi, aquilo que você não viveu, essa América mítica. E também, para ficar nessa questão da identidade também, eu falei aqui que a Câmara ganhou no voto negro, no voto latino, mas a gente teve um crescimento, segundo as mesmas pesquisas, um crescimento bastante significativo do Trump entre minorias, entre mulheres e, sobretudo, entre hispânicos, né? Entre hispânicos, acho que aumentou 30 pontos percentuais. Talvez porque parte desse eleitorado hispânico, na verdade, não se identifique com eles. Eles querem ser americanos, pô. Tem duas coisas. Eu vi uma análise interessante hoje no Blue Sky. Eu acho que tratar classe costuma dar bons resultados para eleitorais. Mas assim, que falava que por que tem mulher que vota no Trump? Por que ele aumentou a votação dele entre as mulheres, embora tenha perdido? A oposição aí não é mulher-homem, não é vista como mulher-homem na narrativa, né? É família contra destruidores da família. E por que tem negros que estão votando? Porque não é branco-negro, né? É quem acha que faz diferença a questão racial e quem acha que racismo é mimimi. É a mesma coisa aqui. E sobre o voto hispânico, né, tem duas coisas. Uma que é a oposição, na narrativa deles, a oposição não é entre hispânicos e brancos, é entre gente de bem e criminosos que estão vindo. O hispânico é o criminoso. E tal. E, segundo, o voto latino nos Estados Unidos não é uma verdade. Não existe um bloco homogênico latino. Tem vários tipos de origem. Tem mexicanos que migraram há 40 anos, mexicanos que migraram há 50 anos. Os que eles chamam de terranos, que é gente que era de família mexicana e continuou no mesmo lugar. O México que deixou de ser lá. Os Estados Unidos é que ocupou o território. Então, acho que 20% da população latina, de origem latina dos Estados Unidos, está no mesmo lugar há 200 anos. É que o país mudou de lugar, mas eles estão lá no mesmo lugar. Não estão na San Antonio, Sacramento, Los Angeles, San Diego, El Paso e tantos exemplos. Tiveram nem o luxo de mudar de nome, né? Exatamente. Então, de grosso modo, simplificadamente, né, as famílias hispânicas, latinas, que estão há várias gerações nos Estados Unidos, tendem a aderir a um discurso conservador. Pode querer ser americano, se consideram americanos, são cidadãos americanos, e veem a nova imigração como uma ameaça, tanto quanto os brancos, né? Porque eles se sentem ameaçados. Nós já estamos estabelecidos, nós somos pessoas de bem, trabalhadoras, pagadoras de impostos, que estamos aqui há várias gerações. E isso é um fator. E tem outro fator também que, principalmente os descendentes de cubanos da Flórida, né, descendem, em muitos casos, de famílias que eram famílias ricas, famílias de posse, que fugiram da Revolução Cubana. Então, sempre tiveram um viés conservador bastante destacado. Então, essa questão do voto latino, tem vários votos latinos. Enquanto o voto porto-riquenho costuma ser mais progressista, né, das famílias descendentes de porto-riquenhos, que Porto Rico é um autônomo, né? Protetorado, é um protetorado. Protetorado seria a palavra mais adequada, né? É um status híbrido entre colônia e território americano. Tem vários direitos do cidadão americano, mas não podem votar para presidente e não elegem representante para o Congresso, os que moram em Porto Rico, né? Então no pique, pra gente terminar. Tem um dado interessante, que é um desdobramento disso que o Daniel falou, que não é uma posição entre homens e mulheres, né? Mas essa coisa da família, que eu vi um dado que entre as mulheres casadas, 50% votou em Trump, e entre as mulheres solteiras foi 37%, né? 60% para Kamala. Kamala, né? É assim que fala. Agora ninguém precisa saber mais. Mas assim, eu queria comentar exatamente isso. Acho que o Daniel trouxe todos os dados, é sempre muito bom contar com o economista do povo. Mas quando a gente fala do que eles chamam, né, de identitarismo, como se não fizesse parte da vida das pessoas, como se não tivesse reflexo na vida das pessoas, coisa, né, da identidade ser atravessado por ser, né, pelo fato de ser mulher, pelo fato de ser latino, pelo fato de ser negro. Me parece assim, que, na verdade, esse discurso contra o chamado identitarismo parece que é uma coisa assim, se esses caras pudessem, eles, né, eles usam os mesmos argumentos até, de quem negava o voto às mulheres.
É uma coisa assim, quando você vai estudar a história e a oposição da ideia do voto das mulheres, os argumentos são mesmo dessa galera que fala de identitarismo como se fosse uma coisa que é o mal maior da esquerda. Eu fico absurdada. E aí é sempre, eu gosto de retomar o que foi o pós ele não. Culpando as mulheres de que, olha, ele não elegeu o Bolsonaro, o identitarismo elegeu o Trump. Aí você pega todos os movimentos, todas as mobilizações de massa que aconteceram no Brasil, ou as organizações e tal, mesmo num país como os Estados Unidos, que já não tem essa tradição muito mais, né, de manifestação popular e tal, todos eles, quem está lá em peso? Mulheres, geralmente mulheres negras, arrastando aquele povo, sabe, de algum jeito. A resistência tem identidade, gente. São vocês que se acham os únicos, né, os porta-vozes oficiais, né, e aí eu tô falando dos homens brancos de classe média, metidos a intelectuais, que vão fazer suas análises aí do que a esquerda tem que fazer. É como se eu dissesse assim, olha, a esquerda tem que me ouvir, e só ouvir a mim, e continuar só ouvindo o que eu tenho a dizer. Esquece esse negócio de ouvir mulher. Esquece esse negócio de aborto, porque também colocaram lá que a Câmara falou muito de aborto, que não sei o que lá, mas isso acabou moderando até os discursos do Trump, que começou a falar que, veja só, não é que eu sou contra o aborto, deixa que cada estado faça aí como achar melhor. Quer dizer, houve uma moderação, porque isso, ao contrário do que acontece no Brasil, e ao contrário do que existe, né, para a extrema-direita, para a direita conservadora, né, com religião também, lá era uma coisa consolidada, que as mulheres sentiram que perderam e que a Câmara trouxe com força, porque, gente, então, também não seja ingênuo, não é por uma questão plenamente só de ideologia e tal, não. Existe pesquisa para isso. Sabe? O Partido Democrata deve ter visto, olha, vamos por aqui, que esse é um discurso que a gente consegue se contrapor. Ele é o que é a voz do Donald Trump, é o que é a voz do Partido Republicano hoje. Porque era consolidado até para o Partido Republicano. O negócio é que eles foram fazendo tantas concessões ali à extrema-direita, e o Trump engoliu o Partido Republicano, e isso virou um tema para eles também. Mas aqui é tratado como se fosse uma coisa menor, porque é um direito, né, deveria ser um direito concedido às mulheres, porque virou papo de mulher falar de aborto. E aí os caras, os companheiros, entre muitas aspas, não topam fazer um debate como esse e tratam isso como identitarismo, sendo que isso atravessa diretamente as mulheres trabalhadoras. Quer dizer, uma mulher que tem, né, que tem filho, onde é que ela vai deixar o filho, como é que ela vai cuidar do filho, como é que ela vai dar conta de trabalhar e de cuidar de casa e tal, porque ainda vivemos no sistema patriarcal, e isso não é uma pauta da classe trabalhadora, saca? E aí vamos continuar insistindo nessa tese de que o identitarismo elegeu... Não, é o contrário. É porque vocês, homens brancos, de classe média que ainda tem voz, continuam insistindo nas mesmas teses falidas, nos trouxeram até aqui sem respostas. Ouçam as pessoas mais oprimidas do mundo e vocês vão ver que a gente tem saída, a gente tem resposta. São vocês que não querem nos ouvir. Para fazer a conexão com o tema do primeiro bloco do programa, o aborto foi legalizado na União Soviética em 1920. Pois é. Só para deixar registrado, né, uma vitória do Elon Musk, né? Bom lembrar que estará aqui no Brasil, já anunciou aí que está procurando um gerente para o escritório do Twitter no Brasil. Ficar de olho. Lembrar também que o Biden é o primeiro presidente a ligar para o Lula na vitória do Lula na eleição, né, validando ali, né, a vitória Ele do Lula. emite um comunicado, né? É o primeiro oficial. Ou seja, a eleição de 2022 foi sob os Estados Unidos de Biden. A eleição de 2026 será sob os Estados Unidos de Trump. Bom ficar de olho. E a última coisa que eu queria destacar é lamentar, né? Tanto dinheiro, tanta tecnologia, tanta gente competente a serviço dos Estados Unidos. O Grupo Globo, quando é para falar de eleição americana, fica aqui, ó, pequenininho, medíocre, sabujo, nojento. A forma que a Globo trata a eleição americana e distrata todo o resto, né, enfim, que a gente acredita, outras eleições, outros países, os países vizinhos, mas mesmo questões internas no Brasil. Eu acho que é o momento que fica mais claro por que a Globo foi criada enquanto televisão e a quem ela serve. Me dá até um pouco de nojo ver aquilo, mas enfim. Falei bastante, Fagner, obrigado, boa noite.
Obrigado, eu que agradeço. Agradecer o Porto, que não está mais com a gente, mas que falou aqui pela metade do programa. Agradecer Luara, Caio, Daniel. E é isso, semana que vem a gente está de volta. Vamos ver o que vai rolar, né, nesses próximos dias. Eu acho que, assim, a tendência é que o noticiário fique cada vez mais quente daqui para frente. E aí, galera, protejam-se, leiam bastante, assistam muitos filmes, curtam o time de vocês, vai correr, vai fazer uma malhação, para poder a cabeça aguentar o dia a dia, que eu acho que não vai ser fácil, não. Daniel, boa noite. Valeu, gente. Obrigado a todo mundo. Semana que vem a gente não tá de volta, porque é feriado. É verdade. Semana que vem é G20, né? Na semana seguinte o programa tá de volta, eu não estarei. E até daqui a 3 semanas. Luara, boa noite. Boa noite. Vai estar no estrangeiro, Daniel? Território Nacional. Tá em território nacional. Desculpe, Luara, te cortei. O cara falou que vai faltar o programa, eu já pensei que ia estar no estrangeiro de novo. Não, muito bom o programa de hoje. Eu acho que sempre bom revisitar, né, eventos e símbolos da esquerda para que a gente possa rememorar, para que a gente possa retomar, né, se não conhece nada, conhecer, mas retomar também alguns estudos, porque eu acho sempre importante ler certos clássicos aí da esquerda e tendo sempre em mente que é um aprender a ler, né? É sempre um aprender a ler. Ler o cenário, ler a leitura do mundo precede a leitura da palavra, já dizia o Paulo Freire, né? Então, revisitar esses símbolos também é um aprender a revisitá-los, né, a criticar no que é importante, mas também aprender com eles, enfim. É um programa de hoje muito bom, esse segundo bloco também, eu acho que até me exaltei. Eu perguntei para minha mãe e minha avó que ouvem todos os nossos programas se eu estava me exaltando muito, assim, eu acabo me empolgando, vocês me deixam empolgada, gente. Então, me falem também se estiver excedendo de alguma forma. Não sei se vou parar não, porque é o meu jeitinho. Então, mas é sempre bom ter esse retorno aí de vocês e brigadão, até a próxima. É isso, convidar todos a deixar seu like. A gente precisa o comentário, ver aí se assina o canal ou não, inscrever, ativar a notificação, deixa seu feedback, deixa seu comentário sobre o programa. Você que está no podcast tradicional, você pode avaliar, né? Algumas plataformas permitem, então pra gente é importante que vocês avaliem. E antes de encerrar, a gente não volta semana que vem, como o Daniel falou, estaremos aí no feriado. Ainda bem, né, que pós-Copa do Brasil, vai que esse podcast implode. Pois aí, vai saber o que vai acontecer, mas eu queria deixar antes aqui uma aspa, a fala da Fernanda Chaves, sobrevivente do atentado, então assessora de Marielle Franco. Aspa para Fernanda: fazer justiça para Marielle, além de julgar e condenar os seus executores, é responsabilizar e condenar os mandantes e aprofundar o enfrentamento ao crime organizado que está acabando com o Rio. Fecha aspas. A família, os amigos de Marielle e do Anderson, acredito que tenham encontrado algum conforto na condenação do Rony e do Elcio, mas a sociedade precisa de respostas maiores e mais complexas contra a imensa teia criminosa carioca que envolve todos os poderes constituídos, oficiais e não oficiais. Prender 2 matadores de aluguel é apenas prender 2 matadores de aluguel. No atual formato, tira-se 2 de cena, deixa ele preso, surgem outros 10 ali ao mesmo tempo. E a justiça, dona Lúcia Glioche, juíza do caso, a justiça não é só lenta, cega, burra, injusta, errada e torta, como você disse na sua sentença. A justiça é também cúmplice e participa dessa rede de criminosos do Estado. Até a outra semana, daqui a 2 semanas a gente volta. Valeu.